Cumprimentamos a todos os nossos amados irmãos na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A partir de agora, estamos começando mais uma programação de fé, a mensagem do sétimo anjo. E nós vamos para isto termos uma palavra de oração, falando com o nosso Pai Criador, pedindo a bênção, pedindo a direção e agradecendo por tudo. Orem comigo agora. Gracioso e bondoso Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, humildemente, ó Pai, nós nos encontramos outra vez em Tua bendita presença, Senhor. Agradecemos ao Senhor pela bênção, pela vida, pela paz, pela alegria, por tudo que o Senhor tem nos dado, ó Pai. E nós também agradecemos pelas lutas, pelas dificuldades, pelos problemas, porque esses problemas, essas dificuldades, essas lutas nos fazem soldados mais treinados, mais valentes. Então nós damos graças ao Senhor por todas as bênçãos e agora pedimos a direção do Senhor, a inspiração divina para que possamos realizar mais este trabalho para a honra e glória do nome santo do Senhor. E eu peço que os teus filhos sejam todos abençoados, sejam todos ajudados mais esta vez, ó Pai. E tudo isto nós pedimos também com o perdão
dos nossos pecados, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo é que nós pedimos e agradecemos. Amém. Graças a Deus. Amém. Muito bom, meus amados irmãos. A escritura que nós vamos ler está em São Marcos, no capítulo 16. São Marcos 16. E nós leremos a partir do versículo 14. Então, você que gosta de acompanhar, então, pode ir procurando aí na sua Bíblia, né? São Marcos 16, versículo 14, daí em diante. E enquanto isso, nós vamos dar as nossas notinhas rotineiras, né? Lembrando que este programa, A Mensagem do Sétimo Anjo, é publicado diariamente aqui pelo canal A Mensagem do Sétimo Anjo, todos os dias no horário das 18 horas. E é uma gentileza da igreja que está em Santa Bárbara do Oeste, no estado de São Paulo, na Rua Romênia 212, no Jardim Europa. E nós temos cultos ali todas as quartas-feiras às 19 horas e todos os domingos às 18h30. E também temos o nosso tabernáculo na cidade de Campinas, no estado de São Paulo, que temos também cultos ali todas as quintas-feiras, às 19 horas e todos os domingos na parte da manhã, às 8h30 da manhã. Todos os irmãos que estão convidados, indistintamente, poderão estar conosco ali, não é? Se você que está acompanhando a gente aqui nesta programação, você é bem-vindo em qualquer dos nossos cultos. E nós temos 3 grupos de WhatsApp, onde a gente reproduz toda a programação do canal. E, então, se você desejar fazer parte, ser participante de um dos grupos, você pode nos mandar a solicitação através do número que está aí na descrição do vídeo, não é? E também você não esqueça, é um pedido que nós fazemos, não é? Não esqueça, se você não é inscrito, de se inscrever no canal. Isso é muito importante para impulsionar o canal, impulsionar as publicações, não é? Não esqueça de se inscrever e também clicar no joinha, né? No gostei, para então nós termos assim mais possibilidades de alcançar mais pessoas, não é? E deixa o seu pedido de oração aí nos comentários, se você tiver necessidade. Então você pode deixar o teu pedido aí de oração e nós estaremos orando com muito prazer, com muito carinho, com muita fé em Deus, não é? E também nós já há dias que deveríamos fazer isso, mas foi bom até que passou um pouco os dias para nós depois o fazermos, não é? Nós queremos agradecer a oração de todos os irmãos, e primeiramente a Deus, é claro, não é? E depois agradecermos a todos os irmãos que oraram pelo nosso amado companheiro, irmão Luiz Carlos, não é? Ele é um dos líderes de cântico ali na igreja em Santa Bárbara do Oeste. Ele sofreu um acidente gravíssimo de moto, não é? Que ele tem com ele 7 ultrassons ali, né? E todo médico que às vezes precisa ver o ultrassom, às vezes quando ele volta, quando ele retorna, qualquer coisa assim, todos eles dizem por uma boca só: rapaz, você era para estar morto, não é? Você não era para estar vivo com tudo isso que aconteceu aqui no seu organismo, né? Foi tudo picado, moído por dentro, quebrado, e o irmão Luiz Carlos está em pé, vivo e são, graças a Deus, né? O seu pulmão foi afetado, mas já recuperou. E na quarta-feira agora passada, ele até já cantou um hino de dueto lá na igreja. Aí nós estávamos ouvindo e nós dissemos: toma, Satanás, né? Pronto, né? Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente, né? Graças a Deus por isso. Então eu quero agradecer a todos os irmãos que oraram, que choraram em favor dele, mas o Senhor deu a bênção, deu a vitória.
e Ele pode continuar dando a bênção, a vitória a quem quer que seja, que esteja necessitado e que creia nele. Amém. Graças a Deus, não é? Bom, então agora eu acho que nós já podemos começar a leitura aqui, não é? São Marcos 16, versículo 14, não é? Vamos aqui então. Finalmente apareceu aos 11, estando eles assentados à mesa, e lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e dureza de coração, por não haverem crido nos que o tinham visto já ressuscitados. Às vezes eu brinco, falo em brincadeira com os irmãos assim, sobre Tomé, que ele era assim incrédulo, ele era duro de crer nas coisas, né? Ele disse: eu só crerei se eu colocar o dedo no furo do cravo. Aí eu crerei, né? Aí quando o Senhor Jesus Cristo chegou, ele disse para ele: Tomé, vem aqui um pouquinho, meu filho. Ele veio, põe o dedo aqui no buraquinho do prego aqui, do cravo. Era um cravo de madeira, né? Aí ele colocou, aí ele disse: ô Senhor Deus, Deus meu, tem misericórdia, Senhor. Ajuda a minha incredulidade, não é? E às vezes eu brinco, falei: eu sou um pouco pior que Tomé, ainda. Né? Eu só acredito se eu ver. É claro que tem algumas coisas das quais você não duvida, não é? Você não duvida da palavra de Deus, em hipótese nenhuma. Você não duvida de Deus. Você não duvida do Senhor Jesus Cristo. Eu estou falando para os crentes, não é? Você não duvida do profeta que Deus tenha enviado, do seu ministério. Disso você não duvida. Mas das coisas que se dizem, muitas vezes, que não está escrito nas Escrituras, alguma coisa assim, então eu digo que eu sou mais incrédulo do que Tomé, porque eu preciso ver, senão eu não creio, não é? Mas nessas coisas já ditas, a gente crê sim, sem nenhuma dúvida. Mas agora eu estava olhando aqui, que não foi só Tomé que não creu não, viu? Você viu aqui? Todos eles estavam ali e o Senhor Jesus Cristo chegou e lançou em rosto deles a dureza do coração deles por não terem crido naqueles que já o tinham visto ressuscitado, não é? Então olha aqui, vamos para o 15 agora, né? E disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E porão as mãos sobre os enfermos e sararão. Amém. Até o versículo 18. 2 versículos, né? Não, 4 versículos. 14, 15, 16, 17 e 18. 5. Estou fugindo, acho que eu me esqueci da escola já, né? Não, mas são 5 versículos, né? Então, nós vamos ficar com essa escritura aqui. E agora nós vamos para a leitura da mensagem que está em apreço, a qual nós já começamos a estudar, que é: eventos modernos são esclarecidos por profecias, não é? E nós estamos parados no parágrafo 5 e agora vamos dar continuidade a partir do parágrafo 6. Então vamos aqui. Disse: bem, é para vocês saírem daqui às 9h30. Vocês se lembram que ele estava falando lá dos rapazes que estavam limpando lá o ambiente. Eu acho que eles eram contratados, não é? Terceirizados, não sei, para aquilo. E eles não estavam nem aí um pouquinho com a reunião
do evangelho que estava sendo feito lá. Eles queriam era acabar o serviço deles o quanto mais rápido possível para ir embora. Então eles estavam até em uma certa forma de desrespeito a Deus, desrespeito ao seu evangelho, desrespeito ao seu povo, desrespeito ao seu profeta. Eles estavam falando assim de uma forma antiética, de uma forma grosseira. Vocês têm que sair daqui às 9h30, não é? Tem se Deus mandar. Porque se Deus mandar, não tem ninguém que faça nada, não. É bom que todo mundo saiba, pensemos e não nos esqueçamos dessas coisas, não é? Bom, disse, você não colocou isso no contrato. Esta dama hoje, ele disse que uma senhora, a esposa do presidente, mas eu não sei se é do presidente aqui da associação, não é, que estava promovendo o evento, deve ter sido ela mesma, né? Então, essa dama, esta dama hoje à noite, ela veio até aqui, uma dama muito amável, e disse, percebemos que o Senhor o quer. Disse, simplesmente use-o pelo tempo que quiser. Amém? Ela respondeu aqui, ela veio e disse para o profeta, nós percebemos que Deus quer que o senhor fique mais um pouco. E foi o que eu disse agora de pouco. Quando Deus quer, eu quero ver quem diz que não. Não é? Então, tem que sair daqui? Não, tem se Deus quiser que saia. Se Ele não quiser, não sai. Não é? Então ela disse, percebemos que o Senhor o quer. Então ela disse, use-o pelo tempo que quiser. Assim estou muito agradecido por isso. Isso é muito amável. Pronto, ela conseguiu lá de alguma forma, não sei com quem ela conversou, se foi com a gerência do local ali que era alugado, não é? Para contornar a situação, e certamente o gerente talvez, eu estou falando em suposições, não é? Talvez o gerente, sendo um homem de Deus, não é? Mesmo não sendo ali da fé, mas um homem de Deus, um homem do bem, disse, não, fale para o irmão Brana que ele tem o tempo que ele precisar, ele pode ficar, a limpeza nós resolveremos depois. Pronto, Deus gosta de pessoas assim, Deus abençoa pessoas assim. As pessoas não sabem quanto de bênção vem para eles quando eles tomam atitudes desta maneira, não é? Irmão Henry, eu certamente aprecio sua gentileza em me convidar para vir aqui e a esta sede local. Eu tive o privilégio ontem à noite de estar aqui nas Assembleias de Deus, onde creio que um certo irmão Boni é pastor. Tive muito proveito lá com aquele grupo de pessoas e amanhã à noite iremos a outro lugar por aqui. Eu não sei onde é, mas é outra sede local. Eles cuidam disso. Eu somente continuo orando, lendo e prosseguindo. E isso é praticamente tudo de que eu consigo dar conta. Porque ele não dava conta de orar, de ficar ali à disposição do Espírito Santo, no seu quarto ali, fechado, para receber as mensagens, para receber a direção. Então ele está dizendo, se eu for cuidar das coisas materiais do evento, então eu vou atrapalhar o lado espiritual. Então tinha alguém que resolvia essas coisas para ele, não é? Mas agora estamos vendo coisas estranhas neste dia. Agora, lembro-me que a última vez que estive aqui foi em uma reunião de tenda. Lembro-me de ter falado disto ontem à noite, de um jovem casal que trouxe seu bebê morto. Olha isto, hein? Isso é inegável porque tinha centenas de testemunhas lá. Um jovem que trouxe seu bebê morto e é perto de algum lugar aqui. Eles dirigiram o dia e a noite inteiros
A jovem mãe sentada, triste, segurando este bebezinho nos braços. Agora, ela pode estar sentada aqui agora, pelo que sei. E ela, o jovem esposo, alguns outros casais com eles, e estavam... E ela disse, perguntou-me se eu poderia ir, o homem perguntou, até o carro. Eu apanhei o bebezinho e somente o estava segurando. Uma forma fria, morta, o bebê estava morto, não é? Uma forma fria, morta, pequena e rija. E comecei a orar. Ora, meus irmãos, se isso não aumenta a nossa fé, se isso não aumenta a nossa confiança no Evangelho que nós cremos, no Deus em que nós cremos, porque a Bíblia diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então, se isso não aumenta a nossa fé, então é porque talvez estejamos mortos, né? Não tem mais vida em nós, então. Então eu peguei o bebezinho no colo, aquela forma, ele disse aqui, né? Aquela forma fria, morta, pequena e rija. E comecei a orar, e quando orei, aquele corpo começou a parecer que estava se aquecendo. Aleluia! Parece que o corpinho do bebê que estava frio, estava rijo, pareceu nas mãos do profeta de Deus que ele estava se aquecendo. Aleluia! Você crê em milagres? Você crê que Deus pode fazer isso? Nós não somos pregadores somente de história, não. Nós somos pregadores do Evangelho real, de hoje, de agora. Jesus Cristo faz a mesma coisa agora. Aleluia! Então, parecer que estava se aquecendo assim. Eu somente continuei orando. Ele começou a espernear. O irmão, o pai e a mãe do bebê haviam viajado a noite e o dia inteiro. E o bebê já estava morto, para trazê-lo até o homem de Deus, o profeta de Deus, para receber aquela oração. Agora, se eles não tivessem crido, eles não teriam vindo. Porque se eles viessem sem crer, não adiantaria de nada, não é? Então, ele começou a espernear e se mover, pondo-se melhor, de modo que começou a chorar. Esquentou, se moveu e começou a chorar. Eu o devolvi para a mãe. Ela voltou para casa com ele. Assim, eles podem nem ser cristãos. Talvez eles, esse casal, ele está dizendo, talvez eles nem eram cristãos nesse dia aí, não é? Eles podem nem ser cristãos, pelo que sei. Está vendo? Isso foi maravilhoso. Mas sobre o que estou pensando esta noite, conheço uma igreja que está morrendo também. Olha isto. Conheço uma igreja que está morrendo também. É nosso povo pentecostal. Ele disse nosso povo. Nós não estamos dividindo as igrejas em ala pentecostal e ala não pentecostal. Nós somos pentecostais. Nós cremos nos sinais. Nós cremos nos dons. Nós cremos na cura divina. Nós cremos em milagres. Aleluia. Nós somos pentecostais. Mas ele está dizendo aqui, tem uma igreja que está morrendo. É nosso povo pentecostal. Então, eu posso supor que o povo pentecostal que está morrendo é um povo que vai se esfriando na fé. É um povo que não crê mais que Jesus Cristo ainda opera do mesmo jeito que ele sempre operou no passado, que ele ainda opera agora.
O povo que está morrendo é um povo que está dessa forma, não crê, somente crê nas formalidades, somente crê na beleza da igreja, somente crê nos aparatos, na tecnologia. Mas cadê a vida? Cadê o poder de Deus? Não é? Então ele disse, é o povo que está morrendo, o povo pentecostal. Temos que nos sacudir para fora disto. Isso é tudo. E a única maneira em que você fará isso é oração e alinhando-se com a palavra. Orando e se alinhando com a palavra. A palavra de Deus. Ou melhor aqui, a palavra de Deus, ponto final, é a única maneira em que nós o faremos. Há somente um caminho para fora. Ele é esse caminho, Jesus Cristo, o mesmo ontem e hoje e eternamente. Amém? Amém. Iríamos nós querer que nossa igreja chegasse ao estado que ele disse, lá como na Inglaterra? Essa é a razão porque eu tenho sido, vocês acham, tão rude, ralhando com vocês, e eu não tenho a intenção de fazer isso, mas eu não quero ver a igreja chegar a esse estado. Vocês não querem estar nesse estado de morte espiritual, que ele quer dizer, não é? Vocês não querem estar nesse estado, mas ainda assim é preciso cravar isso tão firme até que o fixe e dobre sua ponta. Isso tem de ser feito. Às vezes eu fico pensando, sabe? Se o irmão Branham viesse agora, se ele voltasse, né, e começasse a visitar as nossas igrejas, que dizemos que cremos na mensagem de Deus, que cremos no profeta de Deus, qual será que seria a reação dele, hein? Não é? Porque ele diz aqui, nós estamos morrendo. Nós estamos ficando formais, frios e vazios. Eu digo nós, o povo todo, né? Nós, principalmente nós da mensagem, olha. Não é? Nós estamos ficando frios, formais e vazios. Ele disse, é por isso que eu estou ralhando com vocês o tempo todo. Agora o profeta irmão Branham não está mais aqui em pessoa. Nós temos a mensagem escrita. Mas quantos de nós cremos na mensagem escrita? Não é? Então, isso é muito sério para nós pensarmos, para nós levarmos em consideração que tipo de igreja nós estamos sendo. Não é que nós estamos tendo uma igreja, nós estamos sendo. Que tipo de igreja nós estamos sendo? Eu, como pastor, me pergunto, que tipo de pastor eu tenho sido? E você, como irmão, como diácono, como cooperador ou como um crente mesmo que se assenta no banco ali para ouvir a palavra, todos nós devemos pensar isso. Que tipo de crente eu estou sendo? Oh Deus, tenha misericórdia de nós, Senhor. Assim agora, esta noite eu somente tenho algumas escrituras e textos aqui, dos quais desejo falar por um tempo. Não vou dizer nenhum tempo determinado. Vocês ficam cansados. Ora, posso encerrar em 30 minutos. E só depende Eu sempre deixo isto por conta do Espírito Santo. Simplesmente, qualquer que seja a maneira em que ele conduza. Então,
é muito bom isso, ficar na dependência do Espírito Santo, né? Vamos aqui, inclinemos a cabeça por mais um momento, falemos com o autor antes de abrir seu livro. Deus Todo-Poderoso, o autor deste livro, através de Jesus Cristo, nós oramos, estamos gratos pelo que já ouvimos esta noite. Se nós nos dessemos, vamos dizer aqui, se nós nos dessemos essa reunião por encerrada, dizendo amém, e fôssemos para casa, teria sido bom estar aqui, porque sabemos que tu terias estado conosco. E, Pai, ao abrirmos esta palavra agora, fala conosco diretamente desta palavra, para que possamos saber a hora em que estamos vivendo. Se sabemos a hora em que estamos vivendo, então podemos nos preparar para essa hora, mas se entramos cegamente, não sabemos o que ou onde, então não sabemos como nos preparar. Assim, Pai, nós rogamos que tu nos deixes ver a arca ali e a porta aberta e a mensagem chamando-nos a entrar. Conceda isto através do nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Graças a Deus. Bom, agora ele vai ler a Escritura que deu, assim, base para ele pregar, não é? Nós lemos essa Escritura nesse mesmo capítulo no programa de ontem aqui, mas vamos agora que ele vai ler o início aqui. Nas Santas Escrituras, quero ler um texto aqui, encontra-se no livro de São Lucas, no capítulo 24, vou começar no versículo 13 e ler uma porção dele. E eis que no mesmo dia iam 2 deles da aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús, o nome da aldeia. E iam falando entre si aquilo que havia sucedido, e aconteceu que, indo eles falando entre si, e o mesmo Jesus aproximou-se e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados, para que o não conhecessem. E ele lhes disse: que palavras são essas, que caminhando trocais entre vós, e por que estáis tristes? E respondeu um, cujo nome era Cleopas, e disse-lhe: és tu só peregrino em Jerusalém, e não sabes tu todas estas coisas que têm sucedido nestes dias? E ele perguntou: quais? E eles lhe disseram. É interessante aqui, deixa eu dar uma paradinha, uma pausa aqui, que agora nós estamos lendo a Bíblia aqui, mas já é a mensagem, né? Então a gente já pode fazer uma pausa para uma breve reflexão. Quando eles estavam falando sobre o assunto da morte, da crucificação do Senhor Jesus Cristo e tal, Jesus se aproximou deles, mas os olhos deles estavam como que fechados e eles não conseguiam saber que era ele. Então ele perguntou para eles: que assunto vocês estão falando assim tão atentamente? E também parece que vocês estão tristes, não é? Ele disse assim, eles disseram, né? O irmão Cleopas disse: é você um peregrino aqui em Jerusalém? Você não sabe das coisas que aconteceram nesses últimos dias? Então é interessante observar uma coisa. Ele não disse que era peregrino em Jerusalém e também não disse que não. Você reparou isso? Ele nem disse que não era peregrino e também não disse que era. Olha a resposta que ele deu, não é? E ele perguntou: quais?
Eles perguntaram: você é peregrino aqui em Jerusalém? Que não sabe das coisas que aconteceram aqui nesses últimos dias, né? Então, ele não respondeu se era peregrino ou se não era. Mas ele disse: e ele lhes perguntou quais? E eles lhe disseram: as que dizem respeito a Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais dos sacerdotes e os príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel. Mas agora, contudo, isso já é hoje o terceiro dia que estas coisas aconteceram. É verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais foram ao sepulcro, não achando o seu corpo, voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjos que lhes disseram que dizem que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito. Porém não o viram. E ele lhes disse: ó nécios e tardos de coração para não crer, aqui entre aspas, tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava. Todas as escrituras que o Senhor... Todas as escrituras, ponto final. Que o Senhor acrescente suas bênçãos à leitura de suas palavras. Amém. Então, ele começou a falar com eles, mostrar as escrituras para eles. Isso daí é como quando a pessoa lê uma escritura e não sabe o que aquilo quer dizer. De repente, o Espírito Santo começa a trazer, começa a clarear a revelação daquela escritura que estava até então oculta para aquela pessoa. E aí eles começam a ver, né? Então aqui ele começou a dizer, lembrá-los das escrituras, do que disse Moisés, do que disse outros profetas e tal. Então aí eles começaram a entender, os olhos deles espirituais começaram a se abrir, não é? Eu não vou começar outro parágrafo, porque é grande e vai ultrapassar muito ali os nossos minutos, né? Então agora nós vamos ter uma palavra de oração, falando com o Senhor nosso Deus, entregando nossas vidas nas mãos dele, pedindo a bênção, pedindo que ele cada dia mais revele-se a nós através da sua bendita palavra e do Espírito Santo. Oremos então. Santo Deus e nosso Pai, graças te damos mais uma vez, Senhor, porque o Senhor nos concedeu essa bênção, esse privilégio de estarmos juntos, ouvindo a palavra, lendo a palavra, recebendo as bênçãos através do Espírito Santo, ó Pai. Eu peço agora que o Senhor abençoe meus irmãos, dando saúde a cada um, curando as doenças, libertando os oprimidos, dando vitória, no santo nome do Senhor Jesus Cristo. Que os lares sejam abençoados, as famílias, os jovens, os velhos, as crianças e todos. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós pedimos todas estas bênçãos e te agradecemos desde agora e para todo sempre. Amém. Amém. Graças a Deus. Muito bem, meus amados irmãos, estamos chegando ao final então da nossa apresentação de hoje e pedimos que Deus abençoe a todos, fiquem todos na graça e na paz de nosso Senhor Jesus Cristo e até a nossa próxima programação. Amém, amém.